Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. E com Halo não seria diferente. Então hoje é dia de comentar o episódio final dessa série maravilhosa. Let's go! Cásteres Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E hoje eu vou falar o que eu achei desse desfecho da série Halo, baseada na franquia de games do mesmo nome. Então, cara, esse episódio final ele foi sensacional. Ele conseguiu continuar a maestria de toda a série. Ele conseguiu fechar o arco do John, fechar o arco dos personagens principais e trazer ali questões de desenvolvimento que fizeram sentido com toda a sua trajetória durante a série e que fazem com que o público consiga realmente entender tudo aquilo ali de forma natural, ser convencido do que está acontecendo. Então ele vem diretamente do final do último episódio, que foi quando a Maki acabou sendo torturada ali e ela se enfureceu, ela acabou lembrando de todas as coisas que os Covenant, junto com a doutora House, falou sobre a humanidade e os perigos dela, e ela resolveu que realmente a humanidade não merecia e tocou no artefato, fazendo com que ali a base acabasse sendo bem danificada e algumas pessoas sendo realmente eliminadas ou feridas gravemente. Então, o que acontece? Esse capítulo consegue montar todo o seu desfecho de forma épica, mas sem abrir mão do desenvolvimento de personagens, sem abrir mão da parte intimista da série, que é sensacional e que fez a obra realmente se diferenciar de tudo que já tinha sido feito antes com os games. Porque qual é o principal problema das adaptações de games? São duas correntes. Muitas vezes eles, em primeiro lugar, optam por fazer uma adaptação 100% fiel ao jogo. Só que o que é que acontece? Quando você parte do jogo para o cinema ou para a série de TV, são mídias diferentes. Então é lógico que você precisa adaptar algumas coisas, você precisa refinar, sem contar que muitas vezes aquela abordagem que funciona perfeitamente no jogo precisa de mais alguma coisa ou retirar alguma coisa para poder se tornar uma adaptação. E aí eles pegam algum jogo que realmente é até muito bom, mas quando eles colocam em mídia de forma 100% igual, acaba dando um resultado um pouco, como é que eu posso dizer, desastroso, porque meio que eles entendem que como as pessoas já conhecem ali a franquia e essa obra vai ser igual aos jogos, eles não precisam desenvolver história, eles não precisam trazer realmente um background interessante para o público novo, porque ali é para o público game. Só que você não pode fazer isso, porque aí você, além de restringir, você realmente está dando um bloqueio criativo numa obra que não faz sentido. E o outro ponto também é quando eles decidem fazer uma obra baseada no game, sem nenhum apego à obra original. E aí o que é que acontece? Eles resolvem reescrever toda a história original, que em si não é uma má ideia, mas que não, por não ter nenhuma base do jogo, por não pegar nenhuma característica, você não concorda comigo que não era melhor fazer então uma série original com outro nome e outro selo? Então, Halo ele consegue pegar as duas partes melhores de uma adaptação para montar a sua estrutura. Ele pegou uma franquia de games extremamente conhecida, com uma história muito interessante, com temas realmente complexos, e transformou numa adaptação que tem esses temas, tem todos esses pontos, de uma maneira que o público entenda facilmente o que está acontecendo, seja convencido, seja imerso ali na trama do John, do Master Chief, mas ele segue uma história própria. Tanto que os fãs mais próximos dos jogos, aqueles que são sedentos por ver um material 100% fiel à franquia, estão reclamando, estão um pouco decepcionados, porque para eles a série perdeu o caminho. Mas para aqueles que são mais sensatos e para o público casual, tá dando super certo. Porque eles pegaram a base, eles pegaram os pontos principais da franquia de games, porque senão não faria sentido adaptar uma obra do mesmo nome, e montou seu próprio caminho, sua própria história. Isso é como se faz a adaptação.
Então esse último episódio ele se preocupa em fechar todos os arcos dessa primeira temporada relacionados a isso. Ele mostra como é que o Jon ele vai resolver a questão agora de tentar fazer com que os Covenants não tenham acesso ao artefato e dessa forma acabe fazendo sua dominação mundial. Eles mostram um conflito interno ali que acontece durante todo o enredo da Maki, porque ela não está fazendo isso mais só por raiva, é que ela perdeu a esperança. Ela estava começando a ser convencida pelo Jon e tentando realmente confiar ali no que ele passava para ela para conseguir trilhar esse caminho de dar uma chance à humanidade, mas aliado a todo esse tempo que ela teve lavagem cerebral com os Covenant, junto com o que a doutora House falou e mostrou a face também que o humano realmente tem uma parte complicada, e a questão também de ela ter sido ali pega, torturada, ela tá falando, tá sendo ignorada, o segurança ali com prazer de maltratar. Então tudo isso fez com que ela resolvesse mesmo jogar tudo para cima. Então agora não foi mais sim sobre raiva, mas sim sobre desesperança, sobre não saber com o que confiar. Então a série ela trabalhou esse background de maneira interessante demais, porque a ação está acontecendo ali, tem as interações entre o Van Aken, entre o Steve, entre a Kai e todo esse grupo, e ao mesmo tempo que os Covenants estão planejando ali sua emboscada, eles estão planejando seu plano, a série te mostra, muitas vezes com a direção também, às vezes não é preciso diálogo, um simples close da câmera é importante para poder a gente entender como a Mike está se sentindo. Então eles fazem isso e você realmente consegue ficar ali envolto de tudo que está acontecendo. Outro ponto também muito positivo é como eles trabalham a figura do Jacob Keyes, porque ao contrário da doutora House, que está disposta a sacrificar tudo, ela abre mão de todos os laços que tem para poder chegar aonde ela quer chegar, que é a questão da próxima evolução humana, retirar os sentimentos e emoções para que na concepção dela nós evoluímos. O Jacob ele tem limites, ele nunca compactuou com todas as ideias da House. O que ele queria realmente era acabar com os Covenants e garantir a paz. No meio disso, ele acabou fazendo muitas coisas erradas, como o próprio admite ali, no momento que o Vanakin, junto com a Rhys, estavam prestes a acabar eliminando o Jon por acreditar ali na ordem, no que a doutora House disse a eles. Então ele quebra toda essa questão da confiança deles, da House e de todo o sistema, quando ele confessa não só para os Espartas e o Steve, mas como também para a própria filha, a Miranda, o que ele fez. Então o que a série mostra ali? Que o Jacob, ele não é um homem mau e ele não é errático, assim como a doutora House é. Porque a doutora House, ela tem, como é que eu posso dizer, um egoísmo, ela tem uma questão totalmente uma questão totalmente deturpada sobre o que é evoluir, o que é melhorar a humanidade, que faz com que ela tome ações, ela haja de maneira que, na maioria das vezes, é realmente cruel e mal. Mas o Jacob, ele tem limites, ele tem sua trava, ele é humano e ele se preocupa com as pessoas. Então, a produção conseguiu trabalhar isso desde o início e agora quando ele traz essa confissão, essa coisa que para ele foi extremamente difícil de fazer, eles pavimentam tudo isso. Então, esse arco do Jacob aqui foi fechado. A Miranda entendendo mais sobre seu papel, entendendo como é que seus pais estão envolvidos e tudo isso. Imagine que para ela, a mãe sempre foi uma questão complicada. Ela sempre se decepcionou com a mãe. Então, ver a mãe fazendo mais besteiras não é uma novidade para ela. Agora, ver seu pai admitindo que foi cúmplice de vários crimes e também fez alguns, faz com que todas as concepções, toda a forma que ela olhava o próprio pai seja quebrada. E a gente sabe que a confiança é uma coisa difícil de se recuperar. Então, a obra também consegue
trazer esse background da Miranda. E ela é uma personagem muito interessante. No começo ela não tinha muita oportunidade e ela foi crescendo ao longo desses últimos episódios, perto do meio para o final. E a gente viu como tanto a atriz como a personagem, elas conseguem realmente te criar interesse ali na trama que eles colocaram para ela. E outro ponto também é relação entre o Tiff, o John e a Cortana. Mais uma vez, cresce exponencialmente, de forma natural, sem ser forçado, sem ser algo, nossa, agora a gente precisa se unir e viramos melhores amigos. Não, não é assim. Tem todos os diálogos, tem todo um passo a passo de confiança, até chegar naquela cena muito bonita que é o John dizendo que confia na Cortana e deixando ela tomar controle de seu corpo para poder salvar não só seus amigos, como também garantir que os Covenants não ficassem com o artefato. E isso, cara, é incrível, porque você pega o início ali onde o John não tinha um pingo de paciência, um pingo de confiança com a Cortana, e agora no final ele se sentiu tão confiante ao ponto de deixar ela tomar o controle, mostra como eles conseguiram de seus próprios jeitos se alinhar. E realmente, quando você vê essa cena, você diz, faz sentido, foi realmente natural, porque não ficou forçado, como eu falei. É tudo muito bem encaixado, é uma peça colocando na outra, um quebra-cabeça lindo. E outro ponto também é como a série deixa as pontas para a segunda temporada, mas não é aquelas pontas de cara, o arco que ele tinha que ser resolvido na primeira temporada, eles deixam solto, fazem de maneira apressada e o resto a gente vê na segunda, não. Eles fecham o que tinham que fechar, eles desenvolvem o que tinham para desenvolver e ali, perto do meio para o final, eles vão deixando outras questões para a segunda temporada. Afinal, os Coven ainda não vão desistir. Tem a questão também da fuga da Doutora House e tem o fato agora do John ter deixado a Cortana tomar o controle e aí ele confia nela e ela vai fazer de tudo para poder restabelecer o controle dele. Só que, como ela disse, ela não tem ideia de como ela vai fazer isso. Então, vai ser um desafio para a Cortana. Pode ser que nos primeiros episódios a gente veja ainda outros núcleos ali envolvendo o Tiff, mas a gente ainda não vai ver ele em ação como o John, porque a Cortana ainda vai estar tentando ali sair do controle e permitir que o John retorne à sua vida. E essa ponta vai me deixar ansioso, vai deixar o público ansioso para a segunda temporada de uma maneira tão sutil, mas tão realmente empolgante, que é impressionante como eles deixaram essa semente aqui e você fica já pensando, poxa, eu preciso ver a segunda temporada. Então é realmente muito bom. A relação dos Spartans com o John só cresce mais, essa questão do time, né? Eles se uniram, agora não é mais eles controlados por fulano, eles controlados por cicrano. É eles em união com o John. O Vanna, que ele é um dos mais fortes com relação a, como é que eu posso dizer, ao respeito às ordens da doutora House e de todas ali as instituições. Então imagine como para ele deve estar sendo complicado e vai ser complicado entender tudo em sua volta, até porque ele está com grânula e eu acho difícil que ele tire tão cedo, porque a personalidade dele, como eu disse, é a mais forte nesse sentido. Mas você já vê diferenças no personagem quando ele tem essa quebra ali de saber que tudo em sua volta realmente era mentira. E ele consegue entender, você vê que ele fica segurando ali e ele fica tremendo a mão até ele abaixar. Porque não é que ele queria porque queria terminar o serviço, mas tipo, é o que ele foi treinado para fazer. É terminar a missão. Se a doutora House se estão dizendo que é para eliminar o John, ele elimina o John. E por mais que ele seja ali o parceiro dele. E quando ele ouve que tudo aquilo é baseado em mentira e que o John realmente estava certo, para ele é difícil, sabe? Então eles conseguem trabalhar. Já para a Riz, apesar de ser difícil, é uma maneira diferente que age nela, assim como na Kai. Então é interessante como, apesar de serem todos Espartas, eles conseguem trabalhar a maneira que cada um enxerga ali o mundo e o controle que eles tinham de uma maneira única. Porque se ficasse tudo igual, ficaria repetitivo, chato, maçante. E não é o caso. Então, esse episódio final, ele termina sensacional para poder deixar a série com o nível que começou e foi até aqui, que é também incrível. A série que teve seus defeitos, mas conseguiu corrigir, que foi a questão da Koan-Ha.
ela desenvolve tudo muito bem. Ela tem cenas de ação que remetem aos jogos para quem é fã da franquia e são boas também para o espectador que não conhece. Então é tudo muito bom, é tudo muito bem montado para realmente te dar uma experiência sensacional. E por isso que eu digo, sem dúvida nenhuma, que ela é a melhor adaptação de game já feita em todos os tempos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop. E até a próxima, como deve ser. Próxima, como